Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez com a incumbência de tratar de um tema que é sempre um tema que palpita nos nossos corações, né? Que é a questão da caridade, que foi a música, trouxe também, nos convida a refletir sobre esse tema, caridade. A lição da noite de hoje, ela é no livro que está sendo usado como base para as reuniões, né, para as reflexões do domingo. É o livro Jesus no Lar, o autor espiritual é Ney Lúcio, e eu tive a curiosidade de ler, pesquisar, falei, quem foi Ney Lúcio? E aí eu vi, se alguém tiver essas informações, né, só breve curiosidade. Ele foi um médico que morreu jovem, pelas informações que eu pesquisei, tá, gente? Se estiver equivocada, fica à vontade para corrigir. Um médico que morreu jovem, né, e depois ele passou a mandar trazer, a apresentar as psicografias, e ela sempre direcionada para essa questão, para o jovem, né, a questão das famílias, né, e esses temas, eles estão bem, retratam bem aquilo que a internet, né, na pesquisa, descreve sobre Ney Lúcio. E a nossa mensagem de hoje, vamos passando. Eu não vou trazer a mensagem toda, porque ela é longa, né? Mas eu fiz questão de trazer um trecho, até para conseguir contextualizar a mensagem, né? A palestra, o que a gente vai estar tratando hoje, o que eu, dessa mensagem todinha, selecionei para trazer aqui para a gente pensar um pouquinho, e baseado naquilo que eu vivencio. Porque o que eu falo aqui tem que ser com base naquilo que é a minha experiência, porque não adianta eu falar de coisas que eu não vivenciei. Bem, a mensagem, essa caridade desconhecida, ela trata, como a gente sabe, do diálogo de Jesus com os apóstolos, e no tema, na abordagem, era sobre a caridade. E aí eles começam a se questionar como que eles não tinham dinheiro, não eram pessoas ricas, e pensam logo na conversa toda em pessoas que têm condição financeira para realmente contribuir, para fazer a caridade. E aí Jesus conta uma história. E a história toda é de um homem que tinha uma vontade muito grande de ajudar ao próximo, de fazer a caridade, só que ele não tinha condições financeiras. Ele falava, eu não tenho condições financeiras para poder ajudar como eu gostaria. E aí, ele tinha filhos, tinha responsabilidades, não tinha condições. Então, ele decide doar aquilo que ele tinha, fazer o que ele poderia fazer. E aí, eu tirei esse trechinho do texto, somente esse trecho, para a gente contextualizar o que a gente vai estar falando mais à frente. E aí, o homem, esse homem que Jesus cita, ele fala: ele reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim, aí a gente vai ver aqui uma relação de atitudes, de comportamentos que ele passou a ter para guerrear esse mal. Esse mal. Assim, que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Vejam se isso não cala na gente. Eu acho que todos nós nos encaixamos nessa proposta que esse homem fez para ele. Quando eu contacto com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus
em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual, A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava disfarçar as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. E aí depois, né, de toda essa dissertação, toda essa fala desse comportamento deste homem que combatia o mal, né, que guerreou contra o mal, aí Jesus finaliza e diz: fixou o mestre nos aprendizes e, olhando percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo. Aqui eu chamo a atenção. Jesus diz: distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convicto de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Eu esqueci de um pequeno e importante detalhe, que esse homem, depois de todas essas ele desencarnou. E, para a surpresa dele, que ele achou que ele não alcançaria um lugar bom no céu, digamos assim. E ele foi recebido por espíritos de luz. E aí, a resposta que foi dada a ele é que ele guerreou o mal que existia dentro dele. E aí, a proposta que nós extraímos dessa mensagem e tentando entender o que caridade desconhecida é essa. Eu tomei assim a liberdade de fazer a minha reflexão. Talvez, se vocês, qualquer um de vocês fizessem a leitura, poderiam fazer uma outra reflexão. Mas a reflexão que eu trago é sobre esta caridade desconhecida, que é uma que deve ser feita com nós mesmos. Nós temos a preocupação de distribuir o pão, né? Que é louvável e é importante. Ajudar o próximo, com certeza, é importante. Mas muitas vezes, eu digo que na maioria das vezes, nós somos, às vezes, cruéis com nós mesmos. Esquecemos de olhar para dentro. Então, eu extraí dessa mensagem, e é em cima dessa ideia que eu vejo essa caridade desconhecida. Desconhecida por quê? Até culturalmente, tradicionalmente, nós temos essa ideia que talvez equivocada de que eu tenho que pensar primeiro no outro. Bem, e aí, como eu gosto sempre de trazer uma referência, né, da codificação, eu fui lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que trata da fora da caridade não há salvação. E extraí de lá o item que fala do maior mandamento, que é esse que está lá em Mateus, né? Quando Jesus é indagado pelos fariseus e sobre essa questão de amar ao próximo, ele responde, né, no decorrer lá da mensagem dele, essa frase que todos nós conhecemos. Nós devemos, né, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a estes. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, como é que você está amando a você mesmo? E aí eu tomo a liberdade de trazer aqui para a gente uma reflexão que
Coincidentemente, não, eu acho que a sincronicidade Jung, né? Ela já vinha me perseguindo há um tempo. É uma mensagem que é uma prática budista que eles têm e que se assemelha muito, gente, àquela proposta de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, que ele diz: olha, antes de você dormir, não é? Que a gente fala assim, passe o seu dia. Veja o que você fez de bom, né? Nós estamos aí com apelações inúmeras que nos convidam. Anota, escreve o que você fez. Para quê? Para que você consiga superar, às vezes, tantas dificuldades que a gente tem. E dentro dessa proposta, eu achei essas 6 sementes da noite, que é uma prática budista, e aí eu vou compartilhar com vocês. Achei ela muito, muito interessante. E aí, essa prática, que a proposta é que se faça ela toda noite antes de dormir. Eu estou fazendo, tá, gente? Toda vez que eu venho aqui, eu estou fazendo. Eu coloquei um caderninho inicialmente em cima da minha cabeceira, assim. Então, toda noite eu vou lá no dia e repito essas frases. Elas são pequenininhas, mas a gente vai discorrer só um pouquinho sobre elas. Meu relógio não está aqui, só para me controlar. Ah, meu Deus, lá um relógio lá na frente. Desculpa. Então, são 6 frases. A primeira é essa. A primeira frase que, segundo essa tradição, eles anotam e falam durante o dia. E que possa servir para a gente. Hoje está completo. Ao final do dia, antes de deitar, e eles repetem isso toda noite, antes de deitar, antes de dormir, no mesmo horário. Hoje está completo. E aí vem a reflexão sobre isso, que lá no canal ele faz uma dissertação, assim, ela é muito profunda. Vem a reflexão, aceitar o dia como foi. A gente às vezes tem essa dificuldade, sem pendências emocionais, consciente de que é passado e não volta. Não volta. Não é preciso terminar tudo para poder descansar. Não se trata de resignação, mas compreender que a vida não é feita de dias perfeitos, com uma lista obrigatória sempre. Nós somos carrascos com nós mesmos, perfeccionistas, queremos que tudo dê certo. E isso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é impossível. Existe uma diferença em parar porque terminou e parar porque decidiu parar. Parar porque terminou é muito difícil. Porque se a gente esperar terminar tudo, às vezes, quando não vai terminar. Porque se você voltar à sua lista, você vai ver que teve coisas que você não fez. Agora, parar, porque decidiu parar, hoje está completo, aí é uma escolha. É uma escolha. Quando deito e digo, hoje está completo, estou fechando uma porta que amanhã poderei abrir de novo. Poderei não, eu vou abrir de novo. Então, hoje está completo, acabou, deitou, feche os seus olhos, está completo o meu dia hoje. Amanhã é um novo dia, eu vou abrir a porta de novo. Não é fechar a porta, é saber que a gente terá a oportunidade de abrir outra porta. Aí a proposta, essa proposta que, na verdade, quando eu fui pesquisar, surgiu esse exercício que eu achei interessante e trouxe também. Então, um exercício, uma respiração profunda e mentalizar o fechamento de um ciclo. Eu estou aqui igual o Heraldo. O Heraldo trouxe a receita da felicidade, né? Eu estou trazendo uma receita aqui também. Aí vamos para a segunda. São 6 frases, tá? Anota aí, tá bom, gente? Depois eu passo uma cola para vocês, que a minha está lá em casa. Tá lá toda noite. Eu tive que escrever primeiro porque eu estava esquecendo. A segunda semente da noite. Sou grata pelos dons do dia. Reconhecer as bênçãos e as pequenas alegrias do dia. Gente, não é nada grandioso. É reconhecer pequenas alegrias do dia. Aí a reflexão. Entender gratidão como uma prática de abundância. A gente está ouvindo isso direto, né? Gente, sejamos gratos. Sejamos gratos. Nós temos que ser gratos sempre. Isso é sinônimo de abundância. Olhar para trás e ver o que deu certo. Não se trata de conquistar conquistas grandes. Fala de dons no plural, no comum, no simples.
olha só que delícia. Um café quente pela manhã. Tem coisa mais gostosa? Você sentar ali na janela, tomar um cafezinho, olhar aquele dia, ou o sol, ou a chuva, seja o que for. É gostoso, gente. Eu adoro. Mais do que um café quente, uma mensagem amiga. Quantas vezes você está precisando, chega aquela mensagem na hora certa, um amigo querido, um sol que bate na janela no início do dia. Então, são pequenas coisas, né, que nós precisamos observar mais e ser grato. Guardamos o que deu errado e esquecemos o que deu certo. Isso aí somos mestres. Um problema fica gravado por semanas. Uma pequena alegria dura alguns segundos e desaparece como se nunca tivesse existido. Gente, aí a gente vai dormir bem assim, não, meu Deus, eu não li o e-mail que eu tinha que ler, eu não fiz isso. E não adianta. Vai adiantar? Eu vou deitar remoendo aquilo, passando aquilo de novo na minha cabeça? Não, não vai, porque não vai voltar. Né? E as pequenas, é preferível pensar nas coisas pequenas e boas que aconteceram no decurso do dia. Aí achei interessante isso, por isso que eu coloquei lá em bem, né, destacado. A mente registra ameaças por instinto. Ai, gente, eu errei ali, tá? Perdão. Por instinto. Hã? É isso, foi, exatamente. Roberto dito, obrigada. A mente registra ameaças por instinto de sobrevivência. Por isso que as coisas ruins, a gente, puf, e fica ali com aquele negócio. É o instinto, eu não tinha pensado nisso. A mente registra ameaças, coisas que acontecem que às vezes são ruins, por instinto de sobrevivência. A alegria, ela precisa aprender a registrar. Os momentos, as bênçãos, as alegrias, elas precisam de ser exercitadas. É músculo emocional, músculo emocional. Vamos para a academia? A gente precisa exercitar esses músculos também. Então, a proposta da semente, aqui das 6 sementes, ela, ela visa reforçar isso. E a dinâmica, cada pessoa lembrar de 3 coisas boas que aconteceram. Aí, rapidinho, lembra? 3 coisas. Porque eu fico tentando lembrar, gente. Eu, quando comecei a fazer exercício, eu não estou conseguindo lembrar de nada de bom. Aí, olha só, um café, uma gargalhada, aquela boa que você dá assim, no momento de descontração, né? Um olhar de uma criança, um pássaro que pousa na sua janela, sabe? Essas coisas que lembra disso. A terceira semente. Me perdoo, aí o bicho pega. Me perdoo a mim mesmo. Esse me perdoa eu copiei assim, gente, mas esse me perdoa a mim mesmo parece que é redundante, não sei, mas tá bom. Me perdoo a mim mesmo e aos outros. Libere o peso do perdão e encontre a paz interior. Entender o poder libertador do perdão, gente. Isso aí é um negócio que a gente. É um tema que a gente está sempre abordando aqui. Lembrando, gente, que a gente está falando da caridade desconhecida, que é uma caridade conosco, que aí a gente vai chegar lá onde a gente quer, numa caridade para o outro. Ação mais difícil, porém a mais necessária. O rancor é como segurar um carvão em brasa para jogar em quem nos magoou. Não é, é isso. Eu seguro uma, uma brasa e aí a minha mão está queimando. Eu achei assim isso muito interessante, sabe? Tem uma passagem de Chico, uma história que todo mundo conhece, que ele dá, sim, ele chegou em casa, o cachorro dele estava morto. Quem lembra aí? O cachorrinho que estava doente, ele chegava toda noite, cuidava do cachorrinho, nananana. Chegou lá, o cachorro estava morto e uma parente, uma pessoa, alguém, falou: Chico, meu filho, você estava se desprendendo muito. Eu matei o cachorro para parar com esse sofrimento, filho. Chico ficou magoado e o coração dele ficou petrificado. E aí, não, quem? Emmanuel, lógico, né? Foi lá: Chico, meu filho, não está dando para trabalhar com você, não, que o seu coração está pesado. Dá um jeito. Aí, o que que eu faço? Compro uma máquina de costura para ela, não é a história, né? Mais ou menos essa. E deu uma máquina de costura para ela de presente, que ela queria muito. Hã? E aí, procura saber o presente que ela mais quer.
Aqui a Sandra nos lembrou. E deu a máquina para ele. Depois que ele fez aquilo, o coração dele, aquela escuridão do coração dele se abriu. Então, perdoar. E continuando aqui, esquecer não significa apagar a dor, porque dor não apaga. Nem fingir que ela não existiu, mas decidir, é decisão, é escolha, que não irá pagar o preço 2 vezes. Aí toda noite eu fico lá remoendo e segurando aquele carvão em brasa e remoendo aquilo de novo. E eu vou escolher, não vou. A terceira semente da noite, hein? Perdoo a mim mesma. Esta é uma parte difícil desta frase. Muitas vezes somos generosos com os erros dos outros e implacáveis com os nossos. O perdão próprio não é passe livre para repetir erros, mas compreender que também somos merecedores de uma segunda chance. Nós somos implacáveis com nós mesmos. E muitas vezes, se nós tratássemos um amigo como nós tratamos a nós mesmos, ele não ia querer ser nosso amigo, não. Se muitas vezes a forma e o rigor que nós temos, a exigência, a cobrança com nós mesmos, se a gente tratar as pessoas que a gente ama assim, aí já teria fugido. Um amigo já teria dado linha, como diz essa geração. Quarta semente? Quarta semente? Estão plantando aí, gente? Vai adubando, jogando terra em cima e vai anotando. Depois eu passo uma cola para vocês. Pratiquei o meu melhor. Encerrou o dia. Terminou o dia. Eu vou encerrar o meu dia com essa frase. Pratiquei o meu melhor. Dei o melhor esforço. A perfeição não é objetivo de um dia. Nós estamos falando de um dia, tá, gente? Reconheço o meu empenho. E a reflexão? Perfeição não é objetivo, mas esforço sincero. É de coração. A gente quer, sim, melhorar. E todo dia a gente vai colocar uma pedrinha para essa melhora que a gente busca sempre. Reconhecer e aceitar que não fiz tudo o que podia, mas fiz o meu melhor. Fiz tudo o que me era possível naquele momento. A gente não vai conseguir agradar sempre. A gente precisa ter consciência disso. Existe uma cobrança silenciosa que carregamos sem perceber, que só vale aquilo que foi feito com perfeição, que esforço não conta. Então, você tem que ser perfeito. E aí, quando a gente que é perfeccionista, né? Que a gente, isso é uma virtude? Não sei. É bom, você tem que procurar fazer o melhor, mas essa cobrança pode ser cruel. É maltratar-se. Porém, devemos considerar que todas as atribulações imprevistos do dia, dos dias, e que mesmo assim seguimos em frente. Isso não é pouco. Um dia, hoje eu acordei, vim para evangelizar. Vou falar de mim, tá, gente? E eu tenho certeza que vocês têm a rotina de vocês. Acordei, falei, meu Deus do céu, tem que fazer o negócio para trazer para as crianças. Ju, e manda mensagem para lá, e corre, e vem correndo, arruma aqui, e chega em casa, vai fazer almoço. Ai, meu Deus, tem que lavar roupa para amanhã, Roberta, ser uniforme. Gente, é doido, não é? Então, nessa corrida toda, nós chegamos ao final, fomos vitoriosos, e não foi fácil, não é uma coisa simples. E a gente precisa reconhecer isso. Quinta semente? Estão plantando? Estão plantando gente em casa aí, não estou vendo ninguém, mas vocês estão plantando também, né? Planta aí. Tudo muda e está tudo bem. Aí, olha só, a Ângela falou, graças a Deus, mas é mesmo. Olha só o que ele coloca aqui, a ideia que eles trazem, e a gente às vezes não pensa nisso. É sobre a impermanência e a aceitação da mudança. É a impermanência que faz, olha que lindo, é a impermanência que faz uma noite ruim se tornar uma manhã, faz ferida virar cicatriz, é a impermanência. Uma criança virar um adulto, e olha só que lindo, um estranho virar alguém que você ama. O Mário um dia foi um estranho para mim.
e hoje eu amo. Isso é fruto da impermanência. Existe diferença em viver com medo da mudança e viver em paz com ela. Olha só a diferença. Viver porque não tem como a gente segurar as coisas, gente. Não dá. Não tem como. Nem momentos tristes, nem momentos felizes. Eles não vão durar para sempre. Vai passar. Outros virão. As dores, bem, mas como diz Chico, isso também passa. Tudo passa. Né? E é a impermanência que faz parte, e é a impermanência que faz a roda girar, o mundo girar. E aí, um exemplo, como mudanças trazem crescimento? A proposta a gente está fazendo uma reflexão, né? No nosso, isso tudo no final do dia, né? Como uma mudança, né? Como um evento, às vezes, ruim, ele trouxe um benefício para mim. Gente, eu tenho algumas experiências que não foram, quando eu estava no olho do furacão, que não foram fáceis. Hoje eu olho para trás e vejo duas pessoas, uma antes da passagem do furacão e outra depois do furacão. Eu cresci. E eu acho que uma coisa assim que eu acho que é desafiador é a gente olhar para trás, estava até conversando sobre isso, e reconhecer que eu dei um passo, que eu caminhei, que hoje a Kelly é melhor que a Kelly. Tem algo mais de bom em mim, eu estou caminhando. E todos nós, olhar para dentro da gente, ter essa capacidade de enxergar as coisas boas que a gente tem conquistado. E essa é ela? Não, não. Vamos ver. Ah, essa é linda. É a sexta semente. Agora, depois que a gente passou por todas essas, vou voltar lá, não vou voltar, não, senão vai complicar. Depois a gente vai passar. Depois que a gente passou por todas, plantou todas essas sementes, agora a gente vai começar a olhar. Estávamos olhando para dentro. Caridade desconhecida. Aí nós vamos olhar para fora. Porque fazer caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, enquanto eu não amar, como eu vou, se eu não me valorizo, se eu não amo a mim mesma, eu vou poder amar ao meu próximo? Eu posso, mas eu vou chegar lá do outro lado, acho que vai ficar uma pendência na minha conta. Então, que todos os seres, é a sexta frase, que todos os seres estejam seguros e em paz e livres. Todos os seres. Eu achei lindinho por causa disso, por conta, cai disso, né? Cai disso. Por conta disso. Todos os seres. Todos os seres é o quê? Animais, as plantas, os seres humanos, homens. Então, que todos os seres estejam seguros, em paz e livres. E aí, qual a proposta? Que todos os seres estejam seguros, em paz e livres. A reflexão. Aí a gente entra na caridade. Introduzir a compaixão. Nesse momento aqui, a proposta que ele tem é a partir daí, eu vou abrir o meu coração e também estarei em condições de ajudar ao próximo. Eu toda vez falo de uma frase de Platão: a melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas que nós amamos é nós crescermos enquanto ser humano. Nós crescermos, que eu vou crescer e com certeza eu vou olhar as outras pessoas com outro olhar. E aí eu tenho que fazer esse investimento, né, em mim. E aí, após fechar, né? Ó, fechar o dia, está completo, agradecer, né? Perdoar-me, perdoar.
reconhecer o próprio esforço de aceitar mudança, a mente abre espaço para olhar para fora. Isso se chama, na tradição budista, e eu posso dizer que aqui dentro no Espiritismo a gente pode pegar emprestado, porque nós falamos a mesma língua aqui nesse instante, de bondade amorosa. Olha que lindo. Não é querer resolver o problema do mundo, porque eu não vou resolver o problema do mundo. Se a gente conseguir, gente, uma sementezinha, já é uma vitória. Mas desejar ou praticar o bem para quem você ama até para quem te machucou, e até para quem te machucou. Isso não é pela outra pessoa, mas para você não carregar este peso no coração antes de dormir. Não é só porque perdoar é um ato, né? Esquecer, perdoar, mas é por você. Para você não ir dormir segurando a brasa na sua mão, com seu coração apertado. Ah, é difícil? É sim. A proposta das 6 sementes é prática. A proposta deles é toda noite, antes de dormir, semeia essas 6 sementes. Breve prática de enviar bons desejos ao mundo. E aí ele vem com uma proposta. Ó, pense em alguém que ama e sinta como é fácil desejar amor, segurança e paz para essa pessoa que você ama. Meu filho, meus filhos. Depois, estenda esse sentimento a pessoas estranhas, meus vizinhos. Ó, primeiro meu sentimento aqui, Maria Augusta e Roberta. Depois esse sentimento eu vou estender para meus vizinhos. E mais devagar, para aquelas pessoas que te causaram dor. Tem uma meditação já indiana. Eu viajo, tá, gente? Eu vou no budismo, tem muita coisa que eu gosto. Tem uma meditação que eu gosto muito da tradição indiana, ela fala, tem uma proposta dessa. Ele imagina um ambiente, nesse ambiente, você traz aquelas pessoas que, um momento de bom, de amor, de sentimento bom. Eu sempre lembro de quando Mário Augusto nasceu, ou quando eu vi a Roberta pela primeira vez. E aí, quando você estiver envolvido nesse pensamento, comece a envolva pessoas que você conhece. Depois envolve, que é a proposta aqui também no budismo, né? Envolva aquelas pessoas que você teve algum aborrecimento, algum dissabor, entendeu? Então, como a gente falou lá atrás, é exercício. Isso é exercício, é musculatura emocional. Entendeu? Então, eu vou conseguir isso de um dia para o outro? Não, né? E aí a gente lembra Santo Agostinho, a proposta dele é toda noite, para um pouquinho. Gente, eu não gasto nem um minuto, eu estou fazendo, tá lá meu caderninho. Tudo que eu faço de estudo aqui, que eu venho apresentar, gente, eu coloco na prática. Aí deixa eu revelar uma coisa para vocês. A última, eu sei que às vezes a gente não lembra. A última exposição que eu fiz aqui foi sobre a cólera. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez, até hoje, que eu vou chutar o pau da barraca em casa, algo me segura. Alguma coisinha daquela palestra, exercício. Porque é a proposta que eu faço para mim. Eu vou exercitar, colocar em prática aquilo que eu vou levar para falar aqui na frente. Porque falar daquilo que eu dou lá, esculhamba com todo mundo, depois vem falar de paciência. Então, aqui, as 6 sementes eu estou plantando. Estou jogando lá, só está com terra, tá, gente? Eu acho que ela nem germinou ainda, não, mas a gente está plantando. E aí, para a gente fechar, né? Hoje, relembrando aí, ó. Relembrando, tá? Anota aí na cabeça, hein? Primeira semente. Hoje está completo. Vou dormir, hoje está completo. Segunda semente. Sou grata pelos dons do dia. Terceira, me perdoo
a mim mesma e aos outros. Pratiquei o meu melhor. Tudo muda e está tudo bem. Que todos os seres estejam seguros, em paz e livres, de coração, de coração. E aí, hoje está completo. Agora, posso dormir. Bem, gente, agora minha querida, eu vou tomar. Ah, sim, boa noite, gente. Agora, boa noite. Me dê a copa.